colocar a imagem e ler, que nós vamos para a palavra de Deus já. Não. Pensei que dava para ler sem o óculos, não dá não. Eu não leio sem óculos. Apesar da minha letra, a letra da minha Bíblia ser escandalosamente grande, eu ainda assim não vai, não rola. Amém? Vamos lá? Tá lá, Mateus 7, do 24 ao 27. Eu não tenho costume de ler todos os versículos. Geralmente eu pego um pequenininho, pego um central, um temático e leio. Mas esse não vai rolar, tá, gente? Esse eu vou ter que ler todos e eu quero que vocês me acompanhem ou na Bíblia de vocês, onde vocês estiverem, ou aqui, porque a ler vai colocar tudo, tá bom? Vamos lá? Mateus 7, o 24, diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com muita força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Vamos lá. Eu quero primeiramente dizer como é que Jesus chegou. Isso aqui não foi Paulo que falou, tá? Isso daqui não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Naira, não foi Ronaldo. Isso aqui quem falou foi Jesus Cristo, tá? Isso é uma narrativa direto da boca do homem, tá bom? E eu quero contar, quero narrar para vocês como é que ele chegou nessa parábola, porque ele falou isso aqui em forma, ele deu essa explicação em forma de uma parábola. E eu quero falar para vocês o que aconteceu aqui. Seguinte, alguns capítulos antes, vou lá para o capítulo 4, Jesus Cristo, ele, antes do 4 ainda, ele vai ser batizado, tá? Ele vai começar o ministério dele, e ele vai para o Rio Jordão, ele é batizado nas águas por João Batista. Ele sai das águas, tá? Ele sai dali e a palavra de Deus diz que ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá, durante 40 dias e 40 noites, ele foi tentado, tá bom? 40 dias. Está relatado aqui na minha Bíblia e na tua, que durante 40 dias, ele não comeu nada. Ele não comeu nada, ele sofreu, ele foi experimentado, ele foi tentado pelo diabo, pessoalmente, em pessoa, tá? Em carne e osso, sei lá, em espírito, sei lá como, mas ele foi tentado, foram feitas várias propostas para ele, e ele, nenhuma. Mas ele fez isso porque ele era Deus. Não, desculpa aí, mas não era não. Ali, ele era um homem. Ele disse não para o pecado, ele disse não para a tentação como homem. Combinado? Ali, ele falou não para todas as propostas, porque ele sabia quem ele era. Não agora Deus, mas ele era o Filho de Deus. E como filho de Deus, ele sabia o pai que ele tinha e que dava forças para ele, que dava condições dele continuar a ser aquilo que Deus queria que ele fosse. É por isso que ele falou não. Ele era o cara, ele nunca pecou. Então tá, ele saiu dali ao final dos 40 dias. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entrar num jejum agora, cara. Nós vamos entrar num jejum de 40 dias a partir de fevereiro, começo de fevereiro. E o que eu escuto de conversa assim, ai, mas está tão difícil. Ai, mas 40 dias de jejum.
Ai, porque vem tanto levante, vem tanto isso, vem tanto aquilo. Jesus, como homem, como filho de Deus, deixou ali para nós que a gente consegue. A gente consegue passar 40 dias dizendo não na cara do diabo. Em mim você não toca, porque eu sou filho de Deus. Combinado? Então tá. Terminados os 40 dias, veio a recompensa. Banquete. Os anjos fizeram um banquete. Ele foi servido diretamente pelos anjos. Comeu, se fartou, matou o que estava matando ele, que era a fome. E a Bíblia fala que ele sai dali agora e vai em direção a Galileia, ao lago ao mar da Galileia. E quando ele está passando, ele vê dois homens na beira do lago, na beira do mar da Galileia, consertando as redes. Esses dois homens eram dois irmãos. Era Simão, o Pedro, e era o André. E eles estavam consertando as redes. Jesus passa e fala: vocês dois aí, me segue. Eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Vem. Os dois olharam para a cara dele. Sim, Senhor. Largou as redes e foram. Mais para frente, ele encontra mais dois irmãos. Um chamado Tiago e outro chamado João. E esses dois irmãos estavam consertando as redes também, só que estava junto com o pai, o Zebedeu. E Jesus passa e faz a mesma coisa. Vocês dois aí, vem comigo, me segue. A Bíblia fala que eles imediatamente largaram o pai e as redes para seguir Jesus Cristo. Jesus ali estava começando a montar a equipe dele, que ia revolucionar esse mundo, que ia mudar, que ia trazer a salvação e a vida eterna até nós. Foi ali que começou. E o ministério dele começou muito rápido. Jesus Cristo tinha pressa, porque o tempo dele era muito curto nessa terra. Ele tinha que deixar tudo colocado às claras, ensinado muito certinho, porque ele não ia permanecer muito tempo. Então ele começou a andar e ele começou a arrastar multidões. Multidões de fracos, de oprimidos, de endemoniados, de pessoas doentes. E a Bíblia fala que aonde ele passava, ele curava as multidões. Aonde ele passava, ele, olha um cego, psh, olha um leproso, psh, olha um coxo, psh, tudo, ele ia assim, ó. Olha endemoniado, sai, pá. Era assim. Chegou perto dele, ficava bom. E a multidão só crescia, só crescia. E ele percebeu isso. Chega no capítulo 5, ele dá uma olhada naquele monte de gente atrás dele. Aí ele sobe um monte. Umas traduções falam monte, outras falam montanha. Aí ele subiu, sentou, olhou para eles e ele começa assim: bem-aventurados. Em outras traduções está: felizes são aqueles. Ele começa ali o famoso sermão da montanha, ou sermão do monte. E ele começa ali a enumerar vários ensinamentos para aquela multidão. E por que ele fez isso? Porque ele percebeu que todas aquelas pessoas cheias de problemas estavam atrás dele por causa da resolução dos seus problemas. Uns queriam uma cura, outros queriam uma libertação, outros queriam um trabalho, outros queriam um casamento, sabe-se lá, né?
mas todos queriam a resolução de alguma questão. E Jesus ficou preocupado ali. Realmente ele ficou preocupado, porque aquelas pessoas estavam voltados os seus olhos somente para questões dessa vida, do agora, desse tempo, da solução das suas coisas, da sua vida. E Jesus estava preocupado era com a morte deles. Para onde a alma deles iria? O corpinho estava tudo bem, saradinho, e a alminha, para onde que ia? Porque problemas, deixa eu falar uma coisa para vocês, os problemas sempre vão ter. É isso que Jesus estava tentando mostrar para eles, gente, sempre haverá um problema. Na palavra de Deus diz que cada dia tem o seu mal, cada dia tem a sua preocupação. Então eu resolvo o seu problema hoje, eu te curo hoje, mas e se vier o amanhã? E se vier o problema de amanhã? Se você não tiver alicerçado no lugar certo, construído a tua casa do jeito certo, tu vai tombar. É por isso que ao final do sermão da montanha, porque isso que eu li para vocês no começo, Mateus 7, do 24 ao 27, é a narrativa final dele, do sermão da montanha. Ele termina dizendo isso, gente, presta atenção, se vocês colocarem em prática aquilo que eu estou ensinando, pode vir a chuva que for, pode vir a tempestade que for, pode vir enchente, pode ser o que não interessa, vocês não vão cair, vocês não vão ser derrubados, porque vocês construíram a casa no lugar certo. Detalhe, pode ler lá aonde eu olhei para vocês, vocês leram comigo. Quem constrói não é Deus, é você. Eu sou o responsável pela construção. Eu sou o responsável de botar os ensinamentos dele em prática. Ele me ensina, mas a decisão de praticar aquilo ou só de ouvir é minha. Ele não tem responsabilidade nenhuma nisso. Por isso que ele fala: se vocês construírem a casa de vocês. Nesse sermão do monte, ele dá vários ensinamentos, vários. E eu orando, eu falei: Deus, não tenho tempo, o meu relógio corre mais rápido que não sei o que, entendeu? Mais rápido que o papaléguas. Eu não tenho tempo de explicar, de ensinar, de fazer uma explicação mais minuciosa em cima de cada um dos tópicos do Sermão do Monte. Não vai rolar. Então eu preciso assim fazer um bem bolado assim, básico. Aí Jesus falou assim para mim: eu vou te dar 3 materiais, 3 tópicos, 3 materiais, que se os meus filhos, você, meus filhos, minhas filhas, construírem com esses 3 materiais, pode vir o que for, que nada vai abalar vocês. Porque eles são 3 materiais que praticamente resume o meu sermão. E é isso que eu quero deixar para vocês, esses 3 materiais. Vamos entender que esses materiais são para construir algo, construir uma casa, construir um alicerce. Você precisa de materiais, né? Cimento, tijolo, ferro, pedra, areia. Então vamos dizer que esses materiais, isso que eu estou falando para você, são esses materiais para construir. Primeiro material:
perdão. Se você não construir a sua casa, se você não se construir com o perdão, você não vai aguentar as tempestades. A casa vai cair. Você vai ser derrubado. Para começo de conversa, nós não estaríamos aqui se não houvesse um perdão. Nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse perdoado a gente. E perdão não tem explicação. Perdão é sobrenatural, gente, não é racional. Ah, mas não tem. É sobrenatural. O perdão, ele é libertador. Ele liberta o acusador e liberta o acusado. É uma coisa assim, fora do normal. Não tem mesmo explicação. Nem na passagem da mulher adúltera. Vamos aqui racionalizar, tá? Se é para trazer para a razão, vamos lá. A Bíblia fala que aquela mulher foi pega no ato do adultério, certo ou errado? Certo. Ou seja, não teve armação, não teve mentira, não teve falso testemunho, não. A Bíblia diz que ela foi pega no ato do adultério, flagrante, consumado. Os fariseus pegaram ela e levaram até a presença de Jesus Cristo. Certo? Certo. Eles tinham a lei do lado deles. Eles tinham o flagrante do lado deles. Estava tudo certo ali. Se você parar para pensar, vamos lá, vamos ser frios e calculistas aqui. Os fariseus estavam acusando ela de adultério e queria que houvesse um castigo, que houvesse uma punição para ela, porque ela fez algo errado. Eles estão certos ou eles estão errados em requerer justiça e juízo? Racionalizando. Estão certos ou estão errados? Não estava errado, ela não estava pegando, não foi pega em adultério? O que os fariseus estavam falando de ruim ali? Estava inventando alguma coisa? Não. Mas como eu disse para vocês, o perdão, ele não tem lógica. Jesus Cristo olha na cara de cada um deles e fala: acusadores, se qualquer um de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Eu não posso atirar pedra no telhado do vizinho se eu tenho telhado de vidro. Eu sou pecadora, então eu não posso apontar o dedo. Eu não posso acusar. Eu não posso querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. E era o que os fariseus estavam tentando fazer. Em nome da lei, em nome da verdade, eles vestiram uma couraça ali, a túnica dos homens justos, que são cheios de moral, e não aceitavam que aquela mulher não fosse esmagada pela justiça deles. Coração duro, coração de pedra, rancoroso, irado. E quando Jesus fala para eles que eles não têm motivos para fazer o que eles queriam fazer, porque eles também já pecaram, Jesus Cristo ali liberta aquela mulher da acusação e liberta eles de serem acusadores, porque ali Jesus racha o coração de pedra deles e faz eles entenderem quem eles são, fazem eles olharem no espelho e ver a sua imagem distorcida nessa falsa moralidade que nós nos escondemos durante tantos anos,
Porque é mais fácil falar dele do que olhar a mim. É mais fácil eu apontar o cisco no teu olho do que olhar a trave no meu. O perdão, ele é libertador. Quando ele olhou para aquela mulher, ele viu que não tinha mais ninguém em volta, só as pedras. Aí ele olhou para aquela mulher e perguntou: cadê os teus acusadores? Todos foram embora, não sobrou nenhum. Aí ele fala: eu também não vou te acusar. Eu posso, porque eu não tenho pecado. Eu posso atirar pedra em você, mas eu escolhi te perdoar. Eu escolhi o perdão. Teve uma vez, eu era da tradição ainda, e a gente pastoreava a igreja, e tinha uma pessoa lá que fez muito mal para mim. Mas fez muito, muito, muito mal para mim. Eu fiquei assim, devastada. E o meu coração endureceu. Confesso para vocês. Já era pastora? Já era pastora. Meu coração ficou igualzinho de um fariseu. Uma pedra. Não que eu fosse muito diferente de fariseu, porque eu estava bem próxima deles mesmo. Mas o meu coração empedrou de uma tal forma. E eu me lembro que eu orava, eu buscava Deus. Essa pessoa até saiu da igreja. Eu orava, eu buscava Deus e não conseguia. Eu não encontrava. Eu falava assim: Jesus, você mora dentro de mim. Mas Ele não estava dentro de mim. Ele não estava. E eu falei: o que? Eu comecei a questionar. Por que, Deus? Eu faço tanta coisa. Eu oro, eu jejuo, eu faço, aconteço. E eu cuido. Comecei a vomitar todas as minhas atividades, pastorais. Jesus olhou para minha cara assim e não falou nada. Silêncio total. Iceberg. Falei: não, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado. E um dia, nesse meu questionamento, estava tão insuportável não ouvi-lo, não senti-lo, que eu já estava entrando na beira do desespero, já, a fazendo qualquer coisa. Se me falasse que Jesus, eu ia sentir Jesus novamente. Se eu plantasse bananeira na esquina, eu ia. Já estava nesse ponto, entendeu? E eu orando assim, orando, aí eu já naquela fúria, já estava furiosa, já orando, eu só escutei assim: perdoa ele. Ele quem? Não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada. E continuei: para de questionar e perdoa ele. Eu volto se você perdoar. É mais fácil plantar bananeira. Não. Não. Aí comecei. Fez isso. Espera aí que falta dedo. Fez isso. Perdoa. Eu respirei bem fundo. Mas às vezes eu acho que eu sou meio louquinha. Porque eu dei uma peitada em Deus. Eu falei assim: então tá. Se você me der, olha só. É louca da cabeça. Toma um tiro, pá, ali, eu dou um raio na cabeça e já resolve o problema. Eu, se fosse Deus, dava um raio na minha cabeça, mas tudo bem. Assim, me dá só um motivo. Não precisa muito não, eu te dei milhares a não perdoar. Me dá um para perdoar. Se me der um, eu perdoo agora. Me sentindo, me achando. Jesus virou e falou assim: porque eu te perdoei. Vou lá na casa dele. Passou-se o tempo, perdoei. Essa pessoa voltou para a igreja, para a nossa igreja. Passou um tempo. Um dia eu estava
era começo de culto, depois de um certo tempo, assim, era começo de culto, essa pessoa chegou, me abraçou, oi, tal, a paz do Senhor, tal, e pai, tal, e minha filha estava perto de mim, ela pegou e fez assim, pegou no meu braço assim, eu quero falar com você agora, e saiu. Eu falei, nossa, o bicho pegou, o que aconteceu? Aí fui para minha sala, ela falou assim, palhaçada que é essa aí? Eu falei, o que aconteceu? Não, você está conversando com essa pessoa como se nada tivesse acontecido. Aí ela fez comigo o que eu fiz com Deus. Essa pessoa fez isso. E eu só parado olhando para a cara dela assim, eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei assim, eu perdoei. A menina ficou louca, ficou quase possuída. Ela falou assim, não, eu não acredito. Infelizmente, gente, teve muita coisa que eu não consegui filtrar das minhas filhas e elas acompanharam muita coisa, assim. Então eu confesso que eu deveria ter filtrado mais, mas teve muita coisa que elas presenciaram, porque elas eram menores, então nos acompanhava em todos os lugares, estava na igreja 24 horas por dia com a gente, e não tinha como trancar elas num lugar, né? Um quadradinho, ou tapar os ouvidos delas. Elas sabiam de coisa até mais do que eu, porque elas ficavam sentadas no meio, escutando as conversas dos irmãos. Era complicado. Aí ela terminou falando assim para mim, falou assim, olha mãe, me desculpa, eu amo você, mas para mim, você tem sangue de barata. Eu comecei a rir, eu comecei a dar risada. Aí ela falou assim, o que você está rindo? Eu acabei de te ofender. Eu falei assim, porque para mim não foi uma ofensa. Porque nesse mesmo sermão da montanha, Jesus Cristo fala assim, que quando lhe virarem uma tapa na fuça, você dá outra. E eu aprendi a fazer isso. Eu perdoei. E eu fiquei tão orgulhosa de mim. Daí ela olhou e falou assim, ó, nem falo nada. Ah, dá licença. Aquilo mudou o meu ministério. Aquilo salvou o meu ministério. Porque você acha que não vieram outras tempestades, outras chuvas fortes, de pessoas que falaram, que fizeram ou que deixaram de fazer? Eu perdoei cada uma delas, como Ele me perdoou. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu sinto Ele. É por isso que eu falo com Ele. Esse é o primeiro ensinamento para você construir a sua casa. Segundo, amor ao próximo. Jesus Cristo, Ele faz qualquer coisa por causa de uma vida. Aliás, Ele morreu por causa de pessoas. O que precisasse, Ele estava disponível. Não precisava marcar uma hora, não, Ele estava disponível. Ele veio, Ele viveu, Ele ensinou, deixou 12 homens, um pisou na bola, tá, mas Ele deixou ensinado, sabe o quê? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Cuidar de pessoas. Se tiver que carregar. Ensinar elas a andarem. Limpar as feridas. Curar elas. Jesus Cristo fez isso. E deixou nós para darmos continuidade nisso que Ele fez. Teve uma vez, numa passagem, que Jesus estava indo, tinha uma multidão em volta dele, e ele escutou lá de longe, Jesus, filho de Davi,
tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Era lá em Jericó isso. Ele parou e falou assim: tem gente me chamando. Aí os discípulos: nada não, louco lá, deixa pra lá, vamos continuar. Vamos continuar. Jesus: vai lá buscar ele. Jesus parava qualquer compromisso por causa de uma vida, para cuidar de alguém. Qualquer coisa ele fazia. E ele chamou, trouxeram aquele homem. E ele perguntou: o que queres que eu te faça? E ele curou aquele cego. E ele ensinou a gente a fazer isso. Dar vista aos cegos, curar os enfermos. Ele nos ensinou. Ele quer que a gente continue esse legado. Eu me lembro que o ministério meu e do pastor Ronaldo começou, nós fomos levantados, nós fomos chamados, e logo depois já foi crescendo muito rápido, muito rápido. Foi uma coisa assim assustadora. Então nós não tivemos tempo e nem pessoas para nos discipular. Eu lembro que nós tivemos um só, que foi o líder dos novos convertidos, mas foi um tempo assim muito pequenininho. Então à medida que a gente aprendia, a gente já ensinava. Aprendia, já ensinava. Nós não tivemos tempo de ser discipulados, de ser cuidados. A gente já foi jogado já, vai cuidar, vai fazer. E eu me lembro que um dia eu estava nos meus pensamentos, pensando muito, nas minhas orações, estava assim, né? Pensando. E eu falei para Deus assim, falei assim: poxa, Jesus, o Senhor podia pegar assim, né? Só assim, de repente, aliviar um pouco. É uma correria tão louca. É um negócio assim, ó, incessante, incansável, estressante. Porque, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pastorear a igreja na visão tradicional é muito desgastante. Você tem que fazer tudo. Você faz tudo, cara. Você lava, passa, cozinha, chuta pênalti, bate escanteio, assovia, chupa cana. Você faz tudo. Tudo. Só tem você, não tem ninguém para fazer. Mas e o povo da igreja? O povo da igreja está assim, ó, querendo mamar. E você tem que dar uma mamadeira com a mão, dar com a outra pé, você fica desse jeito. E aí de você se não fizer uma visita. O pastor não me visitou. Ah, Jesus, vou ter que fazer clone meu agora. É sério, é muito complicado. Tem gente que saía da igreja porque o pastor não cumprimentou. Passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Cara, né? Difícil. E nesse tumulto, nesse turbilhão, eu peguei e estava pensando, falei assim: Jesus, seguinte, eu sei que o Senhor chamou para cuidar, para amar o próximo, tem que cuidar assim e tal, mas e de mim? Quem é que cuida de mim? Porque eu não fui cuidada, não. Não fui discipulada, não. Não tinha ninguém para chorar, não. Tinha um líder para ficar lá atrás de mim, ligando para mim, batendo no celular para mim, dizendo: como que você está? O que você está fazendo? Você está bem? Você quer eu vou aí? Não, tinha não. Tinha não. Supervisor? O que é isso? Deixa quieto. Não tinha nada não. E eu falei para Deus, Deus, se eu quer mesmo que eu cuido dos teus, é essa chamada, porque é chamada de pastor, né? Então tá, isso aí. Mas e aí, quem cuida de mim? O Senhor não vai colocar ninguém para levantar uma pessoa assim, para cuidar? Eu preciso de alguém cuidando de mim. Aí Deus falou assim: vou pôr. Vai?
vou colocar alguém para cuidar de você. Agora, nesse exato momento. Jesus é debochado, tá? Comigo ele é. Eu olhei assim. Agora? Cadê? Eu. Serve? Ele é debochado. Vem. Você cuida dos meus. E eu cuido de você. Estamos entendidos ou precisa de mais alguém? Serve eu? É o suficiente para a senhora? Eu apanho, cara. Vocês não têm noção nas conversas que eu tenho com ele, o tanto que eu tomo de lambada. Mas eu gosto. A gente criou esse hábito de se cutucar assim. E eu entendi que se eu cuidar das coisas dele, cuidar dos dele, ele está cuidando de tudo que é meu. Ele está cuidando da minha vida. Então eu não tenho tempo para ficar, céus, vida. Não, ele está ali. Pode vir o vento que for, ele está ali. Pode vir a tempestade maior, tsunami. Estou aqui, filha, e não te largo e não te deixo por nada. Para mim é o suficiente. Para mim é o suficiente. E o terceiro e último material para você construir a sua casa na rocha e não deixar que nada te abata, porque não vai. Falei do perdão, amor ao próximo. E o terceiro, fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Se você não tem fé, não precisa ser tempestade não, tá? Não precisa ser tempestade não. Um chuvisqueirinho lá na serra, você olhou a nuvem cinza, você já está tremendo nas bases. Não precisa ser nada violento não. Sem fé, não vai longe. Se você não construir, não se construir, porque essa casa construída ali é você, tá? Você tem que se construir com materiais fortes, como perdão, amor ao próximo e fé. Sem fé não vai rolar. Sabe o que é a fé? É você acreditar em algo que você não está vendo, como se já existisse. E aí, faz como? Deixa eu vou perguntar aqui para você. Você vê Deus? Quem vê Deus aqui? Quem vê Jesus aqui? Mas Ele existe. Então você crê numa coisa que você não vê, mas que não existe. Não é isso? Por quê? Se você ficar só nessa de, não, eu tenho que ver para crer, então nem em Jesus você não acredita. E se você não acredita em Jesus, já cai na pregação de domingo, você está em pecado. É o pecado. Aprendi, viu, pastor? Aprendi, sim, Senhor. É o pecado. Se caiu nessa, acabou. E sem fé, você não crê em Jesus. Então você está o pecado. Entendeu? Por aí. Então, a fé é ela que sabe, que fé é a fé que move montanhas mesmo. É a fé que o negócio não vai ter jeito, mas você olha e fala assim: Jesus está no controle, Jesus sabe, Jesus pode. Tem uma passagem que Jesus está num barco e está um vendaval, está um rebuliço, e onda que sobe, barco que desce, capota daqui, vira piruleta de lá, e os discípulos desesperados no barco, morre, não morre, cai, não cai na água, volta para trás, e eles falando assim: poxa, cadê o mestre?
mestre que não tá vendo isso? Aí eles foram lá, sabe o que o mestre estava fazendo? Tava capotado, cara, dormindo, de boas, assim, ó. Tava roncando. Aí eles falaram assim, ô mestre, você não levanta, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, o senhor não se importa que a gente vai morrer? Eu fico imaginando a cena. Atrapalhou meu sono da beleza. Assim, ó. Eu estou imaginando desse jeito, porque o que ele fala é uma fala de raiva. Que vira e fala assim: homens de pequena fé. Eu acho que ele tá com raiva ali. Não, desculpa, pastor. Não tô blasfemando, não, mas, cara, lê lá. Ele olha assim, eu tô dormindo. Homem de pequena fé. Aí ele já nem dá continuidade na prosa. Ele já vira e fala assim: cala a boca, vento! Acaba de verdade! Posso dormir agora? Dá licença, mano. É assim, é papum. Fé. Não era a hora dele morrer. Dos outros eles não sabiam, mas não era a hora dele morrer. E ele já tinha avisado que não era a hora dele morrer. Então, se não é a hora dele morrer, se eles estão com ele no mesmo barco, então ninguém vai morrer. Poxa, olha a fé, cara. É fé, acredita. Vai, porque eu não sei se vai dar certo, mas eu não estou vendo, é fé, não é para ver, é só para acreditar, sabe? Não tem como, cara, não tem como sem fé. Vai vir sim, o vento vai, e você não vai aguentar, você não vai. Eu tive que aprender isso, eu tive que colocar em prática, eu tive que me construir em Cristo com essas 3 coisas. Tem muitas outras, mas essas 3 foram a base do meu alicerce. Porque veio muito vento e muita tempestade. Eu vou contar uma tempestade que veio, que eu tive que botar minha fé em vigor, em prática. As minhas 2 filhas, a diferença de idade delas, deixa eu só ver que horas são, só um minuto, pastor. Cegado. Noite é uma criança. Deixa eu falar. Vem cá comigo, ele acaba às 9? Não, então vem cá comigo, fica só mais um pouquinho aqui nós. Então, as minhas filhas, elas têm diferença de idade de 6 anos, tá? As minhas 2 filhas. Porque eu quero, porque eu quis? Não. Tá? Já vou respondendo. Não. Por mim, era no máximo 2 anos de diferença. Mas, o meu marido, que tem participação direta, né, na reprodução, não queria. Tinha outras coisas na fila do pão, entendeu? Que estava na frente de uma segunda maternidade. Então, não. Então, a gente foi adiando, até que aconteceu. Quando aconteceu, a minha filha nasceu, a minha mais nova nasceu, e eu trabalhava numa creche. Saí de licença, maternidade, tudo, e quando eu voltei, ela voltou comigo. E a minha filha nasceu muito doente. Muito doente. Ela nasceu com a imunidade muito baixa. E nasceu com um problema digestivo e um problema no intestino. Ou seja, tudo que ela mamava, tanto leite materno, quanto na creche tinha que tomar também leite de pó, sei lá o que era o leite que estava lá, tudo ela botava para fora. Tudo que ela ingeria, ela ficava no máximo 3 minutos no estômago. Ela já começava a fazer assim e colocava tudo para fora. E as fezes dela eram líquidas. Ela nunca tinha feito fezes solidinhas. Não, tudo líquida. Então, quando eu falo líquida, é líquida mesmo, tá? É líquida, água. E
era desesperador aquilo, era desesperador. Um dia eu levei ela no veterinário, misericórdia. Levei ela. Não veja isso, filha. Desligue agora o Facebook lá, Face. Aí eu levei ela no pediatra. Ai, Jesus, ela não vai perdoar eu. Perdoa, ensina ela a perdoar. Então, eu levei ela no pediatra. E o pediatra falou assim: mãe, seguinte, sua filha não dá para ficar mais na creche. Porque eu trabalhava lá, então eu levava ela comigo. Ela ficava em outra salinha. Mas a minha diretora, ela é tão excepcional que ela me colocou para trabalhar na sala da minha filha. Então eu ficava com a minha filha o dia inteiro. Trabalhava cuidando da minha filha. Tudo bem. E eu falei, ele falou assim: olha, não dá mais para sua filha continuar na creche. Você tem duas opções, te dou duas opções. Primeira, larga o trabalho. Larga seu serviço e vai cuidar da sua filha. Fácil, né? Médico, rico. Segunda opção, trabalha muito. Tira ela da creche e com o teu salário pague uma babá para tomar conta dela em casa. Gente, eu ia trabalhar para pagar o salário que eu pegasse aqui, eu ia dar aqui para babá. Não ia dar certo. Não ia ter condição. E um dos motivos pelos quais eu demorei 6 anos para engravidar foi justamente a parte financeira. Porque nós queríamos estar estabilizados para poder dar condições de ter 2 filhos. Esse negócio, vou ter um filho. Não é assim lá, o bonde não anda desse jeito lá na minha casa, não. Entendeu? É tudo certinho com Deus, tudo certinho. E eu falei assim, eu fui para casa, saí do pediatra, fui para casa assim: como que eu vou falar isso pro Ronaldo? Como que eu vou falar para ele que eu não posso mais trabalhar? Não tem jeito, não. Jesus vai ter que dar uma solução. Já era crente. Não, Jesus crente do saião e do coque. Vai mexer com a mulher. Aí eu falei assim: não, Jesus vai ter que dar um jeito, né? Aí cheguei em casa e falei: Jesus, vai na frente. Vai na frente. Aí eu falei assim: Ronaldo, fui no pediatra. E o pediatra falou isso. O Ronaldo literalmente ficou assim, ó. Cara de paisagem. Ele não perguntou para mim, não falou, e você vai fazer o quê? O que quer que faça? O que quer que aconteça? Não falou nada. Ele ficou olhando para mim assim uns 5 minutos, assim. Oi? Acho que ele estava passando na mente dele a planilha econômica. Eu acho que ele estava passando ali as contas do mês na mente dele, né? Quanto que eu contribuía, o que ia sair, o que não ia entrar mais. Ele passou ali, aí ele virou e falou assim: sai do serviço. Nossa, mas esse Jesus é demais mesmo. Não precisa nem dobrar o joelho, cara. Eu tô assim com o homem mesmo. E saí do trabalho. Ou seja, eu tomei aquilo que o médico falou para mim, que eu tinha que cuidar da minha filha. E eu acreditei nisso. Levei a ferro e a fogo. Só eu cuidava dela. A menina, se ela fizesse, eu já estava lá. Era desse jeito. Eu passava o tempo todo com ela, 24 horas por dia com ela, cuidando dela. Ela saiu da creche, eu saí da creche, quando eu saí ela tinha 1 ano de idade. E eu cuidava dela o tempo todo, era assim, eu é que era a mãe. Tinha que ser eu, ninguém mais cuidava dela, ninguém mais tinha condições de cuidar da minha filha, só eu. Teve um dia, ela ficou muito doente, ela já devia estar com 1 ano e 7, não, já devia estar uns 2 aninhos já, uns 2 aninhos. E ela ficou muito doente. Mesmo com todo o cuidado, eu cercava ela 24 horas por dia. A bichinha não andava nem descalça, andava com 2 meias. Pra você ter uma ideia do negócio. Só faltava usar máscara, né?
Se na época da Covid, eu ia botar 5, uma touca, em vez de máscara. E ela pegou e ficou muito doente, mas vocês não têm noção. Nasceu umas feridas nela, na boca, por dentro da boca dela, e aqui no pescoço, por dentro do pescoço não, no esôfago dela. Ela parou de comer. Ela não comia mais nada. Ela não comia, ela não mamava, ela não fazia nada. Para tomar água, eu molhava algodão assim, ó, e pingava, porque eu não podia colocar o bico da mamadeira na boca dela, e os lábios dela estavam todos estourados, já estava começando a sair para fora as feridas, então ela não podia encostar o copo na boca, então eu pingava o algodão na boca dela, e ela falava assim, aquilo era a frase mais dolorosa que eu ouvia, e ela falava assim, mamãe, eu tô com fome, meu Deus do céu, e não conseguia, ela gritava, urrava de dor. E eu me lembro que a gente era da tradição, da igreja tradicional, e eu recebi um convite para um congresso, tinha muita festividade, círculo de oração, essas coisas, e eu recebi um convite para pregar, já estava agendado, fazia mais de 6 meses, eu tinha até esquecido, e chegou para mim, a pessoa da igreja, falou assim, tá confirmado, irmã? Eu falei, o quê? Então, a irmã que vai fazer o fechamento do congresso do círculo de oração da botinha de fogo. Minha filha doente dentro de casa. Eu olhei, mas eu já tinha falado para Jesus que eu ia cuidar de pessoas, que eu não ia recuar na obra de jeito nenhum, hipótese alguma. Eu falei assim, olhei, conversei com o Ronaldo, vai, eu cuido dela. Mas o Ronaldo tem que levar ela no médico, sem problema, eu sou o pai, pode ir, eu sei cuidar. Não, mas Naira, né? Vai, eu fui pregar. Chegando lá, tá a pregação, antes da pregação, a gente tem o altar, 500 cadeiras assim no altar, 500 cadeiras, e eu sentada no primeiro banco assim, na segunda fileira do círculo de oração, esperando chegar a hora deles anunciarem a pregadora, né? Eu só falei para eles, não me chama de missionária, por favor, porque eu não sou missionária, só isso que eu quero. Pode falar irmã, prima, sobrinha, mas missionária não, combinado? Combinado. Aí eu sentada assim, tinha um homem sentado no altar de terno bege. Ele sentado no altar, bem na ponta, e do lado da onde ele estava sentado, na última cadeira, era uma porta de banheiro. E ele sentado lá, olhando. E ele me olhava fixamente, só para mim, assim, ó. Pegava a aliança e fazia assim, ó. O cara dando em cima de mim na cara dura no altar, safado. Dá licença, mano. E eu assim, toda comportadinha, né? Assim, uma donzela, assim. E ele olhando para mim fixamente, assim. Aí eu fazia assim, ele fazia assim, eu fazia assim. Eu já estava testando ele já. Falei assim. Aí eu levantei, fiquei em pé no corredor, ele fez assim, ó. Está amarrado em nome de Jesus. Terminou. Aí, quando foi a hora de anunciar para eu pregar, veio um irmãozinho e falou assim para mim assim, irmã, é o seguinte, desculpa, mas não vai dar para a irmã pregar hoje, que chegou, não sei se era o presidente do ministério dele, não sei o que era, que ia pregar. A minha cabeça foi só, poxa vida, cara. Vim até aqui, minha filha está doente, meu marido foi levar ela para o hospital sozinha, eu que tinha que estar lá. Dá licença. Mas tá bom, não vou sair do meio do culto porque eu não vou a pé. Vou ficar aqui até o Ronaldo voltar para me buscar. E fiquei. O homem pregou, o que ele pregou? Não sei, não faço ideia o que ele foi que ele pregou, porque minha cabeça só estava na raiva, na fúria de estar ali e não estar lá. Terminada a pregação, é aquele negócio, caiu fogo, né?
tem que cair um fogo. Profecia daqui, chararaia dali e tal, e coisa, e vai. Esse homem do altar, de bege, terno bege, vem vindo na minha direção. Eu, Satanás, está amarrado. Ele parou do meu lado. Eu vou dar uma bifa nesse homem, que ele vai, eu quero nem saber se eu vou escandalizar, mas vou arrebentar ele na bicuda de salto alto, se ele fala uma gracinha aqui pra mim. Sou casada e muito bem casada. E eu só esperei, eu de olho fechado assim, repreendendo. Ele encostou no meu ouvido. Falei, nossa, ai. Eu fui fazendo assim com a cabeça e ele virou pra mim. Mas quando ele encostou e baixou aqui o bafo aqui, eu me arrepiei daqui até lá. E não era um arrepio ruim. Eu falei, não é Satanás, porque o arrepio é bom, então não é o capeta. Aí eu fiquei parada assim, ele virou aqui, ó, aqui, e falou assim: eu sei o que você está sentindo, eu sei o quanto você ama ela. Aí eu já desabei chorar. Ali eu já desabei chorar. Mas eu amo mais ela do que você. Eu vou recolher uma rosa do meu jardim hoje. E eu estou te avisando que ela vai para um lugar bem juntinho de mim, porque eu a amo. Deus estava anunciando que ia levar minha filha, Maria Clara, embora. Eu perdi o chão. Eu chorava compulsivamente. Eu fui, quando o Ronaldo parou com o carro, eu olhei para ele e falei assim, o que o médico falou? A única coisa que o Ronaldo fez foi: que não tinha jeito mais, que era melhor ela ficar em casa. Não tinha jeito. Levamos ela para casa. Eu morava no Rio do Ouro. E lá em cima era um sobrado, e o meu quarto ficava numa ponta e o quarto dela ficava em outra ponta, e a sala no meio. E eu botei o sofá para fazer um corredor de um quarto para o outro. Colocamos ela no berço, ela dormia no berço ainda. O Ronaldo ficou no quarto. Tive que colocar o berço dela no meu quarto, porque eu tinha que cuidar da minha filha. Ninguém podia cuidar dela, não podia ficar sozinha. Coloquei ela no berço no quarto e fiquei na sala. O Ronaldo foi dormir, eu fiquei na sala. Eu sentei naquele tapete e eu falava assim: Deus, não leva a minha filha. Não leva a minha filha, porque foi uma promessa. Por que foi que o Senhor me deu ela? Se o Senhor ia tirar, se o Senhor ia levar. Só aproveitei 2 aninhos. Ela pode ficar uma menina tão linda, tão usada por ti. O Senhor pode fazer tantas coisas através da vida dela. Não leva ela, não. Por favor, não leva. Não leva. E aquela tempestade de angústia, sabe, eu senti o peso das trevas ali à minha volta, tentando me esmagar. Aí eu falei assim: Deus, eu acredito, mas por favor, não leve. Eu assim, lutei muito. Aí de repente, abriu assim uma imagem, bem atrás do sofá, assim, entre as portas dos 2 quartos, abriu uma imagem assim, e eu assim em posição fetal, abraçada no meu joelho, assim, eu olhei assim, a imagem era a seguinte: o Ronaldo saindo do quarto, com um caixãozinho branco, levando, atônito, sem reação, parecia um zumbi, e eu me via louca, gritando:
arrancando os cabelos, batendo com a cabeça na parede, gritando, chorando, totalmente desvairada e gritando: por quê? Por que que você fez isso? Quando eu olhei aquela cena, eu parei assim, e eu vi que aquela mulher era uma mulher totalmente sem fé, sem Deus, sem nada. Uma mulher acabada, destruída. Eu levantei naquela hora, saí da minha posição fetal, levantei, dobrei os meus joelhos, levantei a mão para o alto e falei assim: Pai, meu Pai, tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor ama ela muito mais do que eu. Obrigado por ter deixado ela sobre os meus cuidados durante 2 anos, mas eu sei que não há ninguém melhor para cuidar dela do que você. Eu abro mão. Pode levar a Maria Clara, pode levar a mim, pode levar o que o Senhor quiser. Só te peço uma coisa: não tire o teu espírito de mim. Eu não quero ficar daquele jeito ali. Eu não quero ficar sem a tua presença. Eu não quero enlouquecer. Amém. Foi essa oração. Eu terminei de fazer essa oração. Eu escutei a Maria Clara falar assim: mãe. Ela não tinha morrido. Mãe. Eu levantei e falei: o que foi? Ela: quero mamar. Eu falei assim: não, filha. Ela: estou com fome, eu quero mamar. Aí eu falei assim: mas filha, sua boquinha não tinha ferida nenhuma, mas na boquinha dela, ela não tinha nenhuma marca de nada na boca dela. Eu olhei assim, eu falei assim: ô Ronaldo, Naira, eu falei assim, depois eu conto. Eu falei assim: fui lá, ela mamou 2 mamadeiras de Mucilon. Ela odiava Mucilon. Tomou 2. Até hoje a bichinha não para de comer, tá? Eu acho que é por causa disso. Até hoje, parece uma draga. Não veja isso também, filha. Você não come, você é uma mocinha. Até hoje, você está entendendo? Eu acreditei nele. Eu entreguei tudo para ele. No momento difícil, eu entendi que só ele podia me ajudar. E acontecesse o que acontecesse, eu estava igual Paulo. Aprendi a ter fome, a ter fartura, a ter muito, a ter pouco. Eu quero nem saber. Eu só preciso de você, Jesus. É por isso que Jesus deixou essa parábola ao final do Sermão da Montanha. Eu não quero dar para vocês somente o que vocês precisam aqui. Eu quero que vocês se estruturem para quando vocês não tiverem o que querem ou precisam, vocês não pensem em desistir e nem se afastar dos meus caminhos. Porque eu é que sou a vida eterna. Só eu posso dar a vida eterna. Desculpa mesmo no fundo do meu coração dizer para vocês, mas Jesus deixou garantido que virá os tempos ruins. Mas eu pergunto para você, do mesmo jeito que ele perguntou para mim: com o que você tem construído a sua vida com Deus? Só na alegria e na felicidade de ter, ou nele, que é o autor e consumador da sua fé? Entendam isso. Se você colocar em prática esses ensinamentos, tudo vai mudar para você. Tudo.
Você não vai mais ser aquele crente que dá a cabecinha. Você não vai ser mais aquele crente que fica moadinho. Você não vai ser mais aquele crente. Você vai ser aquele crente que fala: vem, dá sua cabeça aqui. O que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que ir? Qual é a célula? Qual é o nome? Você vai ser assim. Você vai ser um ajudador, porque Cristo precisa de homens e mulheres ajudadores. E o que você ganhou com isso, pastora? Ele. Só isso. Eu só ganhei Ele. E é isso que Ele quer que você ganhe também. Tendo Ele, você tem tudo. Amém? Vamos colocar de pé.